Afasia pode ser uma afasia da motricidade da fala, da capacidade de produzir palavras, de falar em si, ou seja, o paciente ele entende o que falam com ele, mas ele não consegue falar. Ou a afasia pode ser também uma dificuldade de compreender as coisas, mas eventualmente sem o problema de expressar as palavras. Significa que a pessoa não entende o que dizem a ele, embora ele seja capaz de escutar, de ouvir perfeitamente, as palavras que chegam até o ouvido dele não fazem sentido para ele. E ele mantém a capacidade de falar, ou seja, ele fala, não estou entendendo. E ainda existe uma afasia que é a incapacidade de entender e de falar. A pessoa fica completamente sem linguagem, sem entender e sem ser capaz de se expressar. Isso se deve à forma como a nossa fala e linguagem é organizada no cérebro. A maior parte das pessoas tem todos os centros de linguagem, praticamente, apenas do lado esquerdo do cérebro. Algumas pessoas, a minoria, tem do lado direito. E na região frontal e na região que a gente chama de parietal, e entre essas duas regiões estão as áreas de expressão da linguagem, de falar, as áreas de compreender a linguagem e as conexões entre essas duas áreas. Portanto, dependendo do tipo de problema e qual região esse problema afeta, a pessoa pode ter prejudicado qualquer uma dessas funções. O senhor disse que a afasia é uma consequência de outras doenças. Quais são as doenças que mais costumam aparecer no seu consultório, no seu dia a dia, doutor, que causam a afasia? A causa mais comum de afasia, tanto pela prevalência em si, seria o acidente vascular cerebral, o AVC, né, o popularmente chamado de derrame, né? Então, no AVC, existe uma destruição, uma morte de células de determinadas regiões do cérebro. Como o AVC é uma doença relativamente comum, principalmente em pessoas idosas ou pessoas com fatores de risco, como hipertensão, alteração de colesterol, a afasia secundária ao AVC é também muito comum, uma vez que, se esse AVC acontecer, principalmente do lado esquerdo, principalmente envolvendo áreas de linguagem, a pessoa vai expressar tipos diferentes de afasia. Outras causas de afasia podem ser, por exemplo, tumores no cérebro. São pessoas que desenvolvem uma dificuldade de linguagem lenta, precisam ser investigadas pela presença de tumores benignos ou malignos no cérebro. E também as alterações que nós chamamos de neurodegenerativas, né? São doenças que causam morte gradual de neurônios. Entre elas, talvez nós possamos citar como as mais prevalentes as demências. Né? Por exemplo, não é tão comum que tenha afasia, mas a doença de Alzheimer, a demência frontotemporal, outros tipos de doenças em que os neurônios morrem gradualmente, e se essa morte de neurônios ocorrer em áreas relacionadas à linguagem, a pessoa vai apresentar alguns tipos de afasia, dentre as que eu citei. Muito bem, nós estamos conversando com o Dr. Marcelo Valadares, neurocirurgião, a respeito da afasia. No caso, então, do Dr. Bruce Willis, que acabou levando, né, as pessoas a se interessar por essa doença, ele deve ter, então, uma outra doença que acabou gerando essa dificuldade na comunicação? As informações fornecidas foram muito sucintas, né? E, obviamente, a família quer preservar a privacidade do paciente, de todos eles. Mas alterações que vêm gradualmente causando afasia ao longo de anos, talvez sejam relacionadas a doenças neurodegenerativas. Mas a afasia por si só ela não é uma doença primária, ou seja, ela não é doença por si só. Ela é uma manifestação, um sintoma de algum outro problema, principalmente dentre estes que citei. Ela é um sinal de alerta, então, também, não é, doutor? Se a pessoa, de uma hora para outra, começa a apresentar essa dificuldade de se expressar, essa dificuldade de entender, né, o que os outros estão falando, é importante buscar ajuda médica. Sem dúvida, é um sinal de alerta muito importante. Se a pessoa não consegue falar, se a pessoa não consegue organizar as palavras, ou se, de repente, ela não consegue compreender o que dizem a ela, isso é uma emergência médica, e o paciente precisa ser levado mais rapidamente ao pronto-socorro. Por quê?
embora algumas dessas doenças que eu citei ou não tenham um tratamento específico, ou o tratamento possa ser planejado e organizado, o acidente vascular cerebral, que é a causa mais comum de afasia, se tratado rapidamente, pode ser revertido até completamente. Ou seja, a afasia de instalação, ou seja, que surge rapidamente, de repente, pode ser tratada ou curada se a atenção médica for buscada rapidamente. O senhor falou a respeito dessas doenças, não é, doutor? E a gente sempre fala aqui sobre prevenção, bastante, aliás, sobre prevenção aqui no Jornal da Manhã. No caso dessas doenças, o AVC, as demências, existe alguma providência que a gente pode tomar no dia a dia em relação ao estilo de vida que pode colaborar para evitar essas doenças? A receita é sempre a mesma, né? Buscar manter-se saudável, realizar atividades físicas regulares, não ficar muito acima do peso recomendado, ter uma alimentação balanceada, evitar de qualquer forma o cigarro e o abuso de bebida alcoólica ou eventualmente de drogas. Então, no caso do ator Bruce Willis, dependendo da doença que causou essa afasia e do tipo de afasia que ele apresentar, ele pode voltar a trabalhar no futuro, doutor? Exatamente, depende da causa da doença. Tá? Se essa causa for tratável e curável, muitas vezes a afasia pode ser revertida. Se tratasse de uma doença não curável, talvez ele tenha apenas medidas para tentar melhorar os sintomas, mas não há garantia de que ele possa voltar a trabalhar novamente. Então, sem saber qual é a origem do problema, dificilmente a gente consegue dar essa previsão. É o que o senhor falou, né? É importante agir rapidamente no caso de qualquer alteração na fala e no entendimento da comunicação, doutor? Exatamente. Se houver alguma alteração de fala repentina, procurar o atendimento médico, porque isso, algumas vezes, pode ser revertido rapidamente.